Nós estamos encerrando nessa noite uma série de mensagens nos cânticos do Advento, aquelas músicas que somente Lucas registra no seu Evangelho. Hoje nós vamos para Lucas capítulo 2, versículos 21 a 28. Lucas 2, 21 a 28. Lucas 2, 21 a 28. Nunc dimittis. O cântico de Simeão. Mantenha sua Bíblia aberta. Nós vamos caminhar por esse texto. Você já teve experiência, se você já teve na sua família, ou você trabalhou em algum momento em hospital, ou já ouviu, né, de principalmente idosos que, quando estavam no fim da sua vida, viveram até um momento específico? Esperaram algo acontecer, quando esse algo aconteceu, partiu? O nascimento de um neto. Já aconteceu isso na sua família? O idoso estava lá, estava doente ou estava fraquinho, quando nasceu o neto, viu o neto, pegou o neto do colo e veio a falecer. Ou em alguns lugares eu já tive a oportunidade de acompanhar idosos que estavam no leito esperando um filho chegar de viagem. Quando ele vem, a pessoa descansa e falece. Esperou por um último reencontro ou por conhecer. Há médicos que relatam isso, há enfermeiros que relatam isso, que quando vem aquela pessoa esperada, elas entram num estado de paz que falecem poucas horas depois. Não porque desistiram da vida, mas porque o encontro que elas esperavam finalmente aconteceu. Assim como acontece casos assim, Simeão não estava simplesmente esperando o fim da vida. Ele estava esperando o cumprimento de uma promessa. Ele esperava o Messias. E a esperança dele não era uma esperança vazia, uma esperança qualquer. Ele esperava uma pessoa. Ele esperava Jesus Cristo. E quando ele toma Jesus nos braços, eu imagino a alegria de Simeão. Ele não disse: olha, agora eu entendi, agora eu percebi. Não, o que ele fala? Agora eu posso partir em paz, porque Deus cumpriu a sua promessa. E olha, o descanso de Simeão não foi porque a vida ficou mais fácil. Não, agora com Jesus vai ficar tudo mais tranquilo. Politicamente vai estar tudo resolvido. Não. Ele pode descansar, porque o prometido chegou. Porque Deus está demonstrando a sua fidelidade. Nesse texto que nós vamos ver nessa noite também há uma mulher, Ana. Ana viveu em oração, Ana viveu em silêncio, Ana perseverou. Ana não é reconhecida e às vezes não era nem conhecida. Ela não estava correndo atrás de novidade. E agora, o que vai me chamar a atenção? Vou no culto aqui, vou no culto ali, está acontecendo uma novidade acolá, vamos para lá. Não. Ela permaneceu fiel. Ela permaneceu esperando a redenção de Jerusalém. Até esse momento, ela ficava guardando para si o que ela esperava. Mas quando ela vê o menino, ela não consegue ficar calada. E isso é uma coisa muito interessante. Quem se encontra com o Messias não consegue guardar para si esse encontro. Quem vê Cristo, quem se encontra com Cristo, fala dele, fala desse encontro. É assim que a vida cristã se manifesta. Isso é a verdadeira vida cristã. É confiar que Deus cumpre suas promessas. Que Cristo é o cumprimento dessas promessas. E quando nós nos encontramos com o prometido, nós obedecemos, nós esperamos e nós testemunhamos.
3 atitudes que nós vamos ver nessa noite na vida dessas pessoas que se encontraram com o Messias: obediência, esperança e testemunho. Vamos olhar para esse texto e ver cada comportamento, cada resposta à vinda do Messias. Primeiro, quem se encontra com Cristo obedece à palavra de Deus. Versículos 21 do capítulo 2. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram para Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício, de acordo com a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. É interessante que Lucas faz questão de frisar essa expressão. Está escrito na lei do Senhor. Eles obedeciam aquilo que o Senhor mandava, a começar pelo nome. O anjo disse: o nome dele será Jesus, que significa Yahvé salva, Jeová salva. Eles obedeceram, e agora eles estão cumprindo a lei, levando o menino para passar pelo momento de circuncisão, e para que eles ofereçam um sacrifício. E é muito interessante que aqui faz questão de dizer qual é o sacrifício: 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Por que ele faz questão de citar em um sacrifício tão pequeno? Porque este era o sacrifício para o pobre. Isso aqui já nos dá um vislumbre que Deus não exige nada de nós que Ele mesmo não proporcione os meios para realizar. Existiam sacrifícios. Quem tinha condição de comprar um cordeiro, comprava um cordeiro. Quem tinha condição apenas de comprar 2 rolinhas, ofereciam 2 rolinhas. Segundo, obediência é incondicional. Uma mulher que dava à luz, segundo a lei judaica, ficava 40 dias impura. E se fosse menina, era o dobro, eram 80 dias. Após esse tempo, eles deveriam ir ao templo para oferecer sacrifício. Mas aqui tem uma questão que a gente precisa entender aqui. Por que Jesus foi levado para circuncidar se Jesus era o Messias? Existem N explicações, mas uma delas é que havia no sacrifício um perdão de pecados e na circuncisão uma identificação com o povo da aliança. Mas nós estamos falando de Jesus, o Criador de todas as coisas, aquele que sustenta as alianças. Por que ofereciam sacrifício por eles todos, se não havia pecado em Jesus? Nem pecado herdado, porque ele não era da raiz de Adão, e nem pecado cometido. Jesus não precisava de nada disso. Por que então que ele foi circuncidado? Por que ele é colocado de modo público, apresentado sob a lei? Porque ele está assumindo a condição de seu povo. Ele está mostrando que ele é homem. Ele é gente como a gente. Ele está se colocando numa posição limitada para alcançar os seus. Ele era judeu, nascido de mulher gentia, descendente de Abraão, descendente de Davi, como as promessas exigiam. Ele precisava de tudo isso e ele está cumprindo. Se ele não cumprisse a circuncisão, ele seria alguém estranho no meio do povo. Ele seria estranho no meio dos judeus. Mas lembre-se, ele não precisava de nada disso. Ele assumiu por amor, por obediência, para não criar barreiras para o avanço do reino.
Jesus, obedecendo ao Pai, ele se identifica com aqueles a quem ele vem salvar. O que Lucas está mostrando para a gente aqui é que Jesus é gente como a gente e ele obedece. E quem se encontra com ele precisa também obedecer. Os puritanos, aquele grupo de crentes que vieram logo após a reforma, no século XVII e século XVIII, eles tinham uma forma muito clara de identificar o crente. Para eles era fácil identificar a ovelha. Hoje, você que já viu ovelhas, como que você identifica a ovelha? Tem lã, né? Tem uma lã, às vezes branca, às vezes preta, faz bé, né? Como que identifica a ovelha? Para os puritanos existiam duas formas de identificar a ovelha: pelo ouvido e pelos pés. Sabia dessa? Você identifica a ovelha pelo ouvido e pelos pés. Jesus disse: as minhas ovelhas, as ovelhas que pertencem a Ele, ouvem a minha voz e me seguem. Como pode alguém se dizer ovelha, ouvir a voz e não obedecer? Se não ouve a voz, se não obedece, não é ovelha. O próprio Jesus ensinou isso. E quem se encontra com ele precisa obedecer. Jesus obedeceu nas mínimas coisas. Jesus não criou obstáculos à obra do Senhor. Ele não insistiu que tinha direitos. Aliás, Filipenses vai dizer isso, que sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus como algo que ele devesse levar em conta. Ele continuou sendo Deus. Há uma doutrina errada, ou ensinada errada, que diz que quando Jesus encarna, ele deixa de ser Deus. Ele não deixou em nenhum momento de ser Deus. Pelo contrário, ele assumiu a forma humana e se colocou debaixo dessa limitação. Aí está a humilhação do Messias, para se tornar servo. Mas às vezes a gente gosta de querer ser melhor do que Jesus, né? Nós recalcitramos, nós nos rebelamos contra a lei do Senhor. A gente sabe o que a gente deve fazer, mas nós brigamos pelos nossos direitos. Eu tenho 30 anos de crente, eu vi essa igreja nascer. Passaram 200 pastores aqui e eu estou aqui. Quando eu cheguei aqui, ainda tinha o barro da arca, né, do dilúvio. O barro não tinha nem secado e eu já fazia parte dessa igreja. Então eu não obedeço nada em ninguém. Eu faço o que eu quero. Eu vivo da forma que eu quero. Talvez um jovem diga: eu é que sei. Hoje nós somos modernos. Hoje nós temos as redes sociais. Eu fui para a universidade. Nós somos chamados a obedecer. Jesus desce ao nível da obediência, do serviço. O que nós somos melhores do que o Messias para não obedecer? Jesus obedece, mesmo quando parece simples demais, quando parece repetitivo, quando parece até desnecessário. Mas ele continua demonstrando a sua vida piedosa, obedecendo à lei do Senhor. O que a obediência de Jesus nos traz esperança? Primeiro, Jesus conhece a vida em todas as suas fases. Ele sabe o que é ser criança porque ele foi criança. E ele obedeceu. Ele sabe o que é ser um adolescente, um jovem, porque ele foi jovem, ele foi adolescente. Ele sabe as lutas de um adulto porque ele foi adulto. Ele já esteve no lugar de quem está crescendo, de quem está aprendendo, de quem enfrenta mudanças.
Jovem, adolescente, Jesus conhece o seu coração de um jeito que ninguém mais conhece. Primeiro, porque ele o criou. Segundo, porque ele viveu cada fase dessa vida. E ele obedeceu a Deus em todos os momentos. Por que nós não, então? Não há nada que Cristo exija de nós que ele mesmo não tenha feito e que ele mesmo não nos capacite a fazer aquilo que está nas Escrituras. E nele nós temos amigo, nós temos advogado, nós temos companheiro. É difícil obedecer, mas é a marca de alguém que se encontrou com Cristo. Quando as coisas ficarem difíceis na obediência, lembre-se que Jesus já passou por cada fase que você também passou. E ele se importa. Você jovem, Jesus já foi jovem também. Ele sabe o que é passar por essa fase. Ele compreende. Então, quando a gente vê essas questões, a obediência à lei, desde os pais até a infância, juventude e a fase adulta, nós vemos que Jesus se interessa por cada fase da nossa vida. Então nós podemos obedecer alguém assim. Nós podemos seguir alguém assim. Sem obediência, talvez nós não somos ovelhas. Talvez nós sejamos mais parecidos com bodes. Já viu bode? Lá no Ceará tinha bastante bode. Carneiro. Bravo. Dá cabeçada. Grita. Se rebela. Quem faz isso não é crente que descobriu, porque às vezes tem um pessoal que ainda segue o gnosticismo. Descobre uma sabedoria maior. Aí fica rebelde. Não, eu que sei. Deus manda eu fazer isso, mas eu tenho um caminho paralelo aqui, ó. Eu tenho uma estradinha, sabe? Não existe estradinha, não existe atalho. Ou você obedece a Cristo, ou você obedece à lei de Deus, ou você não é ovelha. Você precisa aprender a ser ovelha. Não dá para correr paralelo ao rebanho de Cristo. Então nós vemos que obediência é uma marca de quem se encontra com Cristo. Segunda marca de quem se encontra com Cristo: permanece fiel enquanto espera no Espírito. Quem se encontra com Cristo permanece fiel enquanto espera no Espírito. Versículos 25 a 35. Diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometestes, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Olha que coisa, vamos meditar um pouquinho aqui. Simeão é citado apenas aqui, somente Lucas narra essa história. Mas há algo precioso
Um homem chamado Simeão era justo e piedoso. A gente não sabe o que aconteceu na vida dele antes. A gente não sabe o que acontece depois. Mas uma coisa é, ele foi ao templo movido pelo Espírito Santo. E naquele momento que ele chega lá, ele se encontra com um menino, o toma nos braços. E o versículo 30 diz algo muito interessante. Após ele reafirmar a promessa de Deus com a vinda do Messias, ele diz: meus olhos já viram a tua salvação. Mas espera aí, Jesus era um bebê? Não tinha morrido? Não tinha ressuscitado? Não tinha feito nenhum milagre? Isso bastou para Simeão. Ele viu o bebê. Então ele poderia confiar nas promessas. Isso é permanecer fiel. É não ver. Tem gente que está querendo ver milagre, quer ver, eu só creio se descer fogo do céu, se eu ver barulho, se eu ver isso, eu vou crer. Se eu tocar na ferida, meio Tomé, não é? Se eu tocar na ferida, eu vou acreditar. Mas para Simeão e para nós, aqui a fé não é isso. Ver o Messias era tudo, mesmo que não tenha visto um milagre, não tenha visto sua morte e ressurreição. Ele foi fiel. E olha, lembra-se, a fé judaica nesse tempo estava obscura, estava bagunçada. O judaísmo estava em decadência. A fé de Abraão, exercida por aqueles fariseus, sacerdotes, saduceus, estava corrompida. Entretanto, no meio de tudo isso, tinha um homem justo e piedoso, um homem cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não depende do lugar que você vive, da casa que você nasceu. Aquele fulano ali não tinha nada para ser crente, olha o ambiente que ele vive. Ou nós usamos para nós mesmos, eu não consigo, eu vivo num ambiente pecaminoso, eu vivo nesse mundo, não dá para ser crente nesse mundo. Não dá para ser fiel à minha esposa, porque eu vivo no meio de gente infiel. Não dá para não roubar lá no serviço, porque eu vivo no meio, de gente que rouba, que falsifica a nota fiscal, que mente. Meus irmãos, o verdadeiro crente pode ser levado para o deserto. Ele vai continuar sendo crente lá. Tinha um Ló em Sodoma. Tinha um Obadias no palácio de Acabe. Tinha um Daniel no palácio de Nabucodonosor, lá na Babilônia. Tinha um Jeremias no palácio de Zedequias. E tinha gente fiel aqui, que esperava no Senhor, que era confiante no Senhor, que resolveu esperar a promessa no Senhor. Não importa que o mundo se corrompa, não importa que o mundo por aí torne coisas comuns. No mundo, o divórcio pode ser algo normal. No meio do povo de Deus, não. Vamos lutar pelos nossos casamentos. Vamos lutar pela nossa vida. Homens, vamos ser fiéis. Não é o local que você trabalha, é a quem o seu coração espera. Mulheres, não é o desânimo da vida, não é uma pia cheia de louça que vai te desanimar. Não é sempre encontrar a mesma coisa no trabalho ou em casa. Ou aos seus olhos um marido que nunca muda. É continuar esperando no Senhor. Não importam as circunstâncias. Ninguém me entende. Ninguém sabe o que eu passo, o pastor não sabe o que eu passo. Elias pensou igualzinho. Senhor, eu estou sozinho aqui. E Deus precisa lembrar ele, mentira.
Mentira, Elias. Tem milhares que não dobraram os joelhos a Baal. Deus corrige. Há Simeões. Deus sempre mantém os seus. Você é um desses? Você é um dos Simeões? Quando ele toma o menino nos braços, ele entende, não foi em vão. Quem espera por Cristo encontra. E encontra nele descanso. Inclusive, perde o maior medo que o ser humano pode enfrentar. O medo da morte. Ele viu o nenê. E falou, agora pode me levar em paz. Pode me levar em paz. Porque os meus olhos já viram o Salvador. A morte não assusta mais. Porque ele sabe para onde ele está indo. O descanso dele não era viver bastante. Não era ser rico. Ou segundo, eu digo isso segundo o evangelho da prosperidade, né? Que promete riqueza, que a prova da salvação é a riqueza, não. Nem no alívio de suas dores. O descanso de Simeão é que ele havia visto o Cristo. Essa fé é concedida por Deus e nos sustenta a esperar. O problema é que nós somos apressados, nós gostamos das coisas rápidas, né? A gente quer a coisa ligeira, a gente quer ver coisa movimentada, agitada, de preferência espetacular. Espetacular. Por que que nós gostamos disso? Porque nós gostamos do espetáculo. Nós gostamos de ver fogo descer. Sabe que essa semana eu fiquei meio assim, a gente esperou os fogos, eu não sei se é costume da cidade, mas quando a gente acabou a oração na quinta-feira, estava ainda em silêncio aqui a cidade. Eu falei, ué, será que eu orei errado, demorei muito, passou e eu não vi? Não teve, né? Não sei. Teve rojão, teve umas coisas poucas, mas não... A gente está acostumado a ver, né? Coisa, muita... Show de fogos, de luzes. Mas parece que Simeão queria algo mais simples. Queria se encontrar com Cristo. Simeão esperou porque ele confiava. Ele esperou porque ele creu. E ele descansou porque ele esperou. Às vezes a vida nos queima, né? É difícil viver como um cristão. Sadraque, Mesaque e Abednego passaram por algo parecido. Mas não foram queimados. E sabe por que eles não se queimaram? Porque eles não dobraram os joelhos para Nabucodonosor. Sabe por que às vezes o seu casamento está queimado? Você está vendo a sua família se queimando? Porque os seus joelhos talvez estejam se dobrando para Baal, para Babilônia, para Nabucodonosor. Aí vai queimar mesmo. Aí talvez nem vai para a fogueira. Já que se dobrou, não vai para a fogueira. Agora quem espera no Senhor pode passar pela fogueira. Mas a gente passa sabendo que o quarto homem está conosco. Nós temos uma apresentação do Cristo pré-encarnado, andando junto com Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus cumpre o que promete. Então a gente pode esperar. A gente pode descansar. Terceira e última reação de quem se encontra com Jesus é que quem se encontra com o Messias proclama essa salvação. Proclama o que Cristo faz. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era muito idosa. Era muito idosa.
Não era gente nova, já era velha. Tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Então ela se casou, ficou 7 anos casada, o marido morreu e ela viveu como viúva até os 84. Nunca deixava o templo. Estava junto com o povo, estava na adoração. Aí você, porque se chateou, porque não fizeram o que você queria, porque não lembraram de algo que você gostaria que lembrasse, não vou mais para a igreja, não quero saber, não vou me envolver. A gente é mesquinho demais, usa desculpa demais. Ela era idosa, vivia como viúva, mas ela estava ali, no templo. Adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção em Jerusalém. Quando ela vê o Messias, ela sai falando. Agora eu fico pensando, você que está aqui nessa noite, que diz que conhece Jesus, que diz que ama Jesus, que serve Jesus, que foi salvo por Jesus, por que você não fala dele para ninguém? Por que você não diz sobre o que Jesus fez na sua vida? Para um amigo, para um familiar? Eu acho que eu sei a resposta. Das duas, uma. Ou você não teve um encontro com Cristo, ou você é muito ingrato. E como pode alguém se encontrar com esse Salvador e não falar com alegria do que ele fez por você? Lucas está nos apresentando Ana, que também só aparece aqui. Essa Ana só aparece aqui. A história dela é breve, apenas 3 versículos. Mas é uma mulher de grande testemunho. Junto com Simeão, eles esperavam. Mas agora a sua espera havia acabado. E Ana não viveu uma fé barulhenta, uma fé chamativa, sabe? Não era conhecida talvez das pessoas. Ah, pastor, ninguém me reconhece na igreja. Eu faço tanta coisa. Então está fazendo errado, não faça. Porque aqui você não vai ser reconhecido. Nós vamos agradecer você. Mas todo louvor pertence somente a Cristo. Ninguém aqui vai ser adulado. Nós não estamos aqui para adular alguém. Ah, vamos fazer tal coisa para agradar o irmão, para ver se ele não. Vamos dar um cargo, já viu isso? Vamos dar um cargo para a gente agradar ele se envolver? Não. A gente não serve porque a gente está agradado. A gente serve, a gente louva, a gente fala de Cristo, porque Cristo nos salvou, porque nós reconhecemos quem nós éramos. E não importa que eu não seja reconhecido. Não importa que ninguém nunca me diga obrigado, e está errado talvez em fazer isso. Mas eu faço é para Cristo. Essa mulher sai falando. Ela permaneceu anos firme, até ela se encontrar com o Messias. E a resposta dela é imediata. Ela dá graças a Deus e começa a falar dele. Meu irmão, minha irmã, o que você faz? O que você está fazendo na igreja se você não fala de Jesus? Você fala mais mal da igreja do que de Jesus. Fala mal do seu marido, da sua esposa, do pastor, dos ministérios, do presidente, do governador, do prefeito, do vizinho, do filho. Mas não fala de Jesus. Sabe de tudo que acontece
tem todas as notícias na ponta da língua, mas não fala de Jesus. A verdadeira conversão, se você é convertido, você vai falar de Jesus. E olha que interessante, Ana não pregou nenhum sermão. Ana não foi pregadora. Ana não tinha um cargo na igreja. Ana não fez um discurso bem elaborado. Ela simplesmente falou de Cristo, a quem ela conhecia. Ela partilhou da esperança dela. Ela não esperou darem um cargo para ela. Ela não esperou dar uma função no templo. Ela não esperou ser reconhecida. Ela foi e falou: eu vi a salvação. A recompensa dela, ela já recebeu. Ver Cristo. Você precisa entender isso, meu irmão. A sua maior recompensa é ver Cristo. É Cristo. O meu maior bem é Cristo. A quem eu devo agradar é Cristo. A quem eu devo esperar é em Cristo. Meus irmãos, e a fé dessa mulher impactou tanto que Lucas registrou essa história. Meus irmãos, esse aqui é um exemplo de uma fé viva, de uma fé genuína, de uma fé vibrante. É uma fé que fala de Jesus, mesmo quando não há reconhecimento. Mesmo quando não há reconhecimento. Por fim, eu quero voltar aqui para o versículo 34, que diz assim: e o menino os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar queda e soerguimento de muitos em Israel. O que Simeão está profetizando aqui é que muitos orgulhosos seriam derrubados diante de Cristo. Ele mesmo derrubaria, porque ele derruba o orgulho. Orgulhoso não tem lugar diante de Cristo. Então ele vai causar queda. Mas os humildes ele levantará, soerguirá. E a ser um sinal de contradição. Obedecer a Cristo vai ser sinal de contradição. Esperar em Cristo vai ser sinal de contradição. Falar de Cristo vai ser. As pessoas não vão aceitar, vão se rebelar, vão se revoltar. Talvez dentro da sua casa. Talvez dentro da sua casa. De modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Aqui está uma coisa muito importante para nós. A gente pode enganar o pastor, a gente pode enganar o conselho espiritual, nós podemos enganar a nossa esposa, que está do nosso lado, nós podemos enganar o nosso pai, mas há alguém que sonda os corações. Cristo revela o íntimo dos corações. E vai chegar o dia em que ele revelará. E naquele dia não vai ter desculpa. Ah, Senhor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tentei, eu vivi à margem, Não dá. Diante de um rei, e Apocalipse diz algo interessante, diz que o Messias ele tem olhos como de fogo. Não é para a gente sair cantando, né? Semanas o pessoal estava cantando, né? E nos seus olhos há fogo, incendeia, Senhor, a sua. Estavam cantando, né? Sabe o que significa olhos de fogo?
tudo que ele enxerga, ele purifica. Ele faz queimar para apresentar toda a impureza. Não dá para permanecer de qualquer forma diante de um Cristo, diante de um rei que enxerga o nosso coração. Tentaram enganar Samuel, não é? Jessé trouxe os filhos do maior, não até o menor, porque Davi ele deu uma esquecida. Mas chegou a ponto que Deus falou para Samuel: Samuel, presta atenção. Eu não enxergo como o homem vê. O homem vê o exterior. E no exterior a gente pode parecer muita coisa. Mas Deus diz o que para Samuel? Eu vejo o coração. Aí quando você diz, o que importa é a intenção, pastor, eu não obedeço, eu não sirvo, mas o que importa é o coração, né? Depende. Como que está o seu coração? Como está o seu coração nessa noite? Diante de um Cristo que enxerga todas as coisas. Não é sobre ser bonzinho, sobre não matar e roubar. Não é sobre ser trabalhador. Não é sobre saber algumas coisas sobre Jesus, porque isso até o diabo faz. E o diabo às vezes faz melhor do que muito crente, porque ele crê e treme. Tem muito crente que sabe quem é Jesus e continua vivendo, pouco se importando com ele. Só há um meio de não temer um Cristo que vê o coração. É apresentar esse coração a Ele e pedir que Ele o purifique. Porque mesmo diante de tudo que nós ouvimos nessa noite, nós vemos que o Messias, esse que enxerga o coração, Ele é misericordioso, Ele é salvador. Nós precisamos apresentar os nossos corações a Ele, clamar que Ele purifique. E a gente pode descansar. Como nós cantamos, Ele vem para me salvar. E Ele vem. Há misericórdia suficiente em Cristo. Há graça suficiente em Cristo. Nós podemos descansar nele. Essas pessoas tiveram a oportunidade de ver o nenê. Eles não ouviram dos milagres. Eles não ouviram da sua morte e ressurreição e creram. Quanto mais nós, que sabemos que Cristo veio, viveu, morreu e vai voltar um dia para buscar a sua igreja. Se você se encontrou com Cristo, você precisa obedecê-lo. Se você se encontrou com Cristo, você precisa aprender a esperar nele. Se você se encontrou com Cristo, você precisa falar dele, para a glória de Deus Pai. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, obrigado pela Tua palavra. Nós encerramos esta série, ó Deus, meditando nisso. Simeão e Ana viram um bebê, Messias. Nós hoje sabemos da obra dele, da intercessão contínua que Jesus faz junto a Ti. Que possamos viver uma vida de obediência, mesmo que ninguém obedeça ao nosso redor, possamos Te obedecer, obedecer a Tua palavra, esperar no Senhor, mesmo que tudo esteja difícil, mesmo quando as coisas não saiam do jeito que a gente quer, possamos esperar no Senhor, e que possamos proclamar o Teu Filho Jesus, que possamos abrir a nossa boca e falar de Cristo a todos que precisam. Nós Te oramos, em nome de Jesus. Amém.